Boa noite, me chamo Cícero Ferreira e sou natural aqui do Amazonas. Esta história ocorreu com meu avô, que se chamava Aloísio Ferreira, há muitos anos, na época em que ele era peão de boiadeiro e participava de uma comitiva que trazia gado nas estradas próximas do rio Araguaia. Ele sempre contava essa história desde quando era criança, no dia em que ele teve mais medo na vida. Ele se sentava na varanda e chamava meus primos e eu, que passávamos o fim de semana lá. Então, ele começava a contar. Essa história aconteceu quando eu era jovem e fazia parte de uma comitiva que estava trazendo o gado das regiões de Goiás. Nós estávamos na estrada havia 2 dias, sob aquele sol escaldante, e muitos bois estavam ficando para trás, pois estavam exaustos. Eu ficava com meu cavalo cuidando dos que ficavam mais para trás e não conseguia acompanhar a comitiva. Chegamos a um lugar onde iríamos passar a noite perto dessas estradas de terra, com muita vegetação, onde os animais podiam comer e descansar. Havia um homem responsável por fazer a comida, que contava histórias assustadoras da época em que ele fazia parte de uma comitiva no Pantanal. Histórias de diversos tipos, principalmente sobre lobisomens. Todos gostavam, pois isso nos distraía para enfrentar outro dia de sol escaldante que nos esperava. Após alguns dias, chegamos ao nosso destino e entregamos o gado a um fazendeiro da região, que logo veio até mim e um amigo meu chamado Bernardo. Ele nos perguntou se poderíamos ficar uns dias tomando conta do gado, pois 2 peões de sua fazenda tinham pedido dispensa. Ele disse que seria apenas por alguns dias e que nos pagaria bem. Aceitamos a proposta. Passamos aquele dia separando uma parte do gado que seria vendida para abate e outra que ficaria na fazenda, junto com outros peões. À noite, fomos para um dos alojamentos localizados atrás da casa principal e fomos comer ao redor de uma fogueira com os peões que faziam a ronda noturna. Foi então que um desses peões falou. Na noite passada ouvi uns barulhos estranhos perto do rio. Parecia que alguém estava rindo na mata e pulando entre as árvores. Meu cavalo empacou e eu quase tive que voltar a pé até aqui. Fiquei olhando para descobrir o que poderia ser, mas acredito que não era humano, porque aquela área era muito escura e ninguém ficaria ali. Eu vi os 2 homens que haviam pedido dispensa mais cedo e perguntei por que eles estavam indo embora. Eles disseram que viram uma criatura estranha quando estavam voltando de um banho no rio. Contaram que essa criatura corria de um lado para o outro, ria, derrubou um deles no chão e tentou arrastá-lo para o mato. Perguntei o que era, e eles disseram que, devido à escuridão, não puderam ver claramente, mas parecia um índio muito pequeno, com uma aparência demoníaca. Eles começaram a correr, e a criatura os perseguia, assoviando alto e rindo. Na manhã seguinte, eles foram embora. O Bernardo e eu ficamos calados, deixando os homens que estavam há mais tempo ali falarem, já que não ficaríamos por muito tempo naquele lugar. Depois de ouvirmos essas histórias e sabendo que não ficaríamos muito mais tempo ali, voltamos para o alojamento e nos sentamos em uma pedra que havia em frente. Ficamos fumando um pouco antes de deitarmos. Vimos uma movimentação estranha no curral dos cavalos que ficava perto dali. Subi na pedra, tentando ver melhor, mas não conseguia enxergar nada. Fiquei curioso e chamei o Bernardo para ver o que poderia ser, mas ele disse que iria dormir, pois a fazenda tinha algo muito estranho. Eu já tinha desistido de olhar para o curral quando avistei algo no topo da cerca, agachado, olhando na nossa direção. À distância, parecia uma criança pequena agachada, com uma cabeça grande e braços longos, de cor escura. Me arrepiei completamente, lembrando da história que tinha ouvido antes, e a descrição batia exatamente com o que as peões tinham contado. Quando olhei, o Bernardo já estava com a arma na mão pronto para atirar na criatura. Peguei a minha arma e fui na direção dela. A criatura se levantou e ficou de pé na cerca de madeira, que era bem grossa. Quando estávamos a uns 20 metros dela, ela pulou no meio dos cavalos, causando um alvoroço, e depois desapareceu. Só ouvimos assobios muito altos vindos da direção em que ela tinha corrido. Subi na cerca e olhei ao redor para ver se ela voltava. O vigia apareceu a cavalo, perguntando o que estávamos fazendo ali com armas na mão. Contamos tudo a ele, e ele disse que poderia ser o caipora. Comecei a rir, pois já tinha passado muitas noites na mata e nunca tinha visto algo parecido. Na manhã seguinte, retomamos o trabalho e não pensávamos mais na noite anterior. O dono da fazenda nos levou a uma área onde a cerca estava quebrada e nos deixou lá para consertá-la. Ele disse que, quando terminássemos, teríamos o resto do dia para explorar o lugar.
Assim que terminamos de consertar a cerca, fomos até o rio ao lado da fazenda, onde algumas pessoas estavam assando peixe. Passamos a tarde lá, e à noite pescamos e comemos junto com alguns moradores locais. Voltamos para a fazenda por um caminho de mata. Já estava quase escurecendo, e o Bernardo disse que não deveríamos ter ficado lá até tão tarde, pois o caipora poderia estar nas redondezas. Eu ri e o chamei de medroso por estar com medo de uma criatura pequena. Foi então que senti algo bater no cavalo em que estava, fazendo-o disparar em meio à escuridão. O Bernardo começou a gritar para que eu esperasse, mas o cavalo não obedecia. Eu puxava as rédeas para fazê-lo parar, até que cerca de 300 metros depois consegui controlá-lo. O Bernardo chegou logo em seguida, perguntando o que havia acontecido, e eu expliquei que algo tinha batido no cavalo. Antes que eu pudesse terminar de falar, ouvimos um assobio tão alto que os cavalos começaram a relinchar. Olhei para o Bernardo e saímos correndo em direção à fazenda, pois tínhamos certeza de que a criatura estava assustando os cavalos. Estávamos quase na porteira quando vimos o vigia sentado próximo dali, fumando. Ele se levantou e nos perguntou por que estávamos tão apressados, e explicamos a situação para ele. Abrimos a porteira e entramos diretamente na casa principal, onde havia mais luz. Ficamos na escadaria da casa, olhando para todos os lados. Foi quando vimos aquela criatura próxima à porteira. A criatura não tinha mais de 1 metro de altura. Os animais próximos ficaram agitados. O vigia pegou uma arma e correu em direção à criatura. Eu e o Bernardo corremos juntos e começamos a atirar. A criatura saltou para o mato e só ouvimos o assobio maldito e risadas que faziam até os homens mais corajosos tremerem de medo. No dia seguinte, contamos ao fazendeiro o que tínhamos visto e dissemos que iríamos embora. Ele disse que estava com vontade de incendiar aquela mata, pois já havia perdido ótimos peões por causa daquela criatura. Partimos e após alguns dias voltamos a trabalhar em outra comitiva, dessa vez indo para o Pantanal. Passamos muitas noites no meio da mata, arriscando nossas vidas, mas nunca vimos algo semelhante àquela criatura da fazenda.